Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à nossa aula de correção das questões, hoje envolvendo o assunto imunidades e isenção tributária. 11 perguntas, que já foram cobradas em prova sobre essa temática. Então a questão número 1 diz que o Estado de São Paulo, em razão de uma necessidade emergencial de conseguir novos recursos para pagar o 13º do funcionalismo público, decide extinguir benefícios fiscais outroras concedidos e que acarretam diminuição da arrecadação. Dessa forma, foi aprovada uma lei, publicada em 30 de março de 2007, que determina a imediata revogação de isenção do ICMS, Lembra que as isenções são revogáveis, Então elas podem ser revogadas. Concedida aos comerciantes de leite e seus derivados, passando a ser aplicada a alíquota de 18% sobre a venda dos produtos em geral, conforme já previsto no ordenamento jurídico. A empresa Longa Vida Laticínios não recolhe o tributo e é autuada pelo fisco em janeiro de 2008, que exigiu o ICMS de abril até dezembro do ano anterior. Então veja que a revogação aconteceu em março de 2007 e eles já exigiram do mês seguinte, abril até dezembro. Com base nesse cenário e empregando os argumentos jurídicos apropriados, discorra sobre a legalidade. Então aqui o que envolve, pessoal? A cobrança é indevida. Pois a revogação de isenção representa aumento indireto de tributo. Portanto, deve respeitar o princípio da anterioridade. Com base nos artigos 153(b) e c da Constituição da República, Constituição da República Federativa do Brasil, no caso do ICMS, o tributo só poderia ser exigido no próximo, vamos subir aqui um pouco a tela, no próximo exercício financeiro, respeitado o mínimo de 90 dias. Respeitado o mínimo de 90 dias. Portanto, só a partir de 1º de janeiro de 2008, tá? Então, pessoal, veja, o STF entende que revogação de isenção é a mesma coisa que aumento indireto e por isso tem que respeitar a anterioridade. Aí você vai olhar a anterioridade do tributo. No caso do ICMS, ele não tem nenhuma exceção, então respeita as duas anterioridades, por isso que só vai poder cobrar a partir de janeiro de 2008. As isenções são revogáveis com base no artigo 178 do CTN, contudo, devem aguardar o princípio da anterioridade, tá? Então aqui é só para reforçar que é possível sim revogação de isenção, O STF só entende que não revoga de maneira rápida quando envolve isenção por prazo certo, que não é o caso aqui. Tudo bem? Então essa seria a resposta da primeira. 2. A Procuradoria de Estado, membro da Federação, insurge-se por meio de ação judicial contra a disposição constante de um tratado internacional assinado entre os governos do Brasil e de outros países aderentes ao GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o qual prevê isenção de ICMS em relação a determinadas mercadorias importadas, listado no acordo, quando também são isentados do imposto os produtos nacionais do mesmo gênero. A unidade da federação acima referenciada, sentindo-se lesada, alegando ter ocorrido transgressão pela União de preceito relativo à competência tributária. Doutores, isso foi enfrentado pelo Supremo, Se o presidente da República pode dar isenção de tributo que não é dele, Então responda apresentando a posição. Deve ser acolhido o pedido do ente? Aqui é a resposta, pergunta, Deve ser acolhido o pedido do ente? A nossa resposta é não, pois, de acordo com o artigo 98 do CTN, os tratados internacionais se sobrepõem à legislação interna, devendo prevalecer. No caso do presidente da República assinar tratados envolvendo tributo estadual, não representa violação à competência, pois o artigo 151, inciso 3 da Constituição, que proíbe isenções
autônomas, não se aplica em tratados internacionais. Não se aplica em tratados internacionais, pois o presidente atua como chefe de Estado. Vou subir aqui um pouquinho para que vocês consigam, vou diminuir aqui a tela só para vocês conseguirem acompanhar a resposta completa, tá? Pessoal, então veja, o STF vem entendendo que no caso do tratado internacional, eu não vou aplicar aquela vedação do artigo 151, inciso 3. Lá no artigo 151, inciso 3, ele fala que não pode, né, isenções de tributos que não é da sua competência. Isso até porque isenção representa renúncia fiscal. Quando eu deixo de cobrar um tributo, eu estou renunciando àquele tributo. Isso gera impacto financeiro dentro do orçamento público. Por isso a ideia é de que quem tem competência é a pessoa que pode isentar. Mas no caso do tratado internacional, o STF entendeu que o presidente da República, ele não está atuando como chefe de governo, né, representando os interesses da União. Ele está atuando como chefe de Estado, representando os interesses da nação brasileira, do Estado brasileiro. Então, por isso, é possível sim aplicar isenções, mesmo para tributo que não seja de sua competência, né? A súmula 575 do STF já, né, confirmou ser constitucional essa isenção, tá bom? Então, por isso, a súmula reforça, né, esse entendimento de que, mesmo sendo tributo de outro ente federativo, no caso de tratados internacionais, é possível sim essa transgressão, tá bom? Então, cuidado com isso. Questão número 3. A determinada instituição de educação sem fins lucrativos, instituição de educação sem fins lucrativos, tem imunidade, foi autuada pelo Estado X em razão do descumprimento de uma obrigação acessória prevista na legislação estadual. Lembra que a imunidade alcança a obrigação principal, a obrigação de pagar o tributo. Obrigação acessória continua normal. No caso, a obrigação acessória consistia em manter o livro de registro do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. Em sua defesa, a entidade sustentou que, por gozar da imunidade tributária, nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição da República, e por não ser contribuinte do ISS, não estava obrigada a manter o livro de registro do referido imposto. A tese sustentada na defesa apresentada pela entidade imune é procedente? Veja, ela acha que não deve pagar. Então, a tese é procedente? Não, né? Pois a imunidade tributária subjetiva, que é essa que eles têm, do artigo 156, a linha C, da Constituição da República, o enunciado foi até bonzinho, né? Ele repetiu o artigo para você não ter dúvida. Deixa eu só corrigir aqui, né? Inciso 6 da Constituição da República alcança tão somente as obrigações principais, ou seja, de pagar o tributo. Com base no artigo 14, inciso 3 do CTN, a entidade continua sendo obrigada a pagar normalmente, a cumprir, né? Pagar não, sendo obrigada a cumprir normalmente as obrigações acessórias, tá? As obrigações acessórias. Sob pena de perder a imunidade, além da multa aplicável, tá? Então, portanto, essa defesa, né, que a entidade fez não procede de maneira nenhuma. Eu queria fazer esse reforço, pessoal, nas questões dissertativas, você não está advogando para ninguém. Então, é possível nas questões dissertativas você falar tanto bem do contribuinte quanto bem do fisco, tá bom? Aqui nesse caso, por exemplo, você está respondendo uma questão contra o contribuinte. Não tem problema nenhum. Aqui você defende o contribuinte, aqui você põe a capa de advogado, é na peça prático-profissional. É só lá na peça que você tem essas questões envolvendo, né, a cobrança tributária, no sentido de que você tem que defender o contribuinte, tá bom? Então, cuidado. Certo? Questão número 3, ok? Vamos para a questão número 4. O município X notificou a instituição de educação Y para que a realizasse pagamento do valor correspondente a IPTU, né, referente ao imóvel de sua propriedade que estava alugado a terceiros. Lembra que mesmo quando aluga a terceiros, né, se a entidade pega o dinheiro do aluguel e reverte para o propósito educacional aqui no caso, a imunidade se mantém. Então veja, apesar de constatar que o valor dos aluguéis é aplicado, veja, no desenvolvimento das atividades essenciais, o município entendeu que a imunidade conferida pelo texto somente se aplica quando o imóvel é usado como sede da instituição. Mentira, né, pessoal? Isso não acontece. Letra A. A cobrança do IPTU realizada pelo município X está correta? Não, pois a imunidade subjetiva
imunidade subjetiva do artigo 156, a linha C da Constituição, que alcança as entidades educacionais, conforme estabelece a súmula vinculante 52, se o valor dos aluguéis for revertido para o propósito da entidade, vírgula, a imunidade permanece, atendendo ao disposto do artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, né? Lá no parágrafo 4º ele fala que as imunidades da linha C e da linha B, a linha B é das entidades religiosas, e da linha C é essa aqui, as entidades da imunidade subjetiva. Elas devem, nesse caso, pessoal, reverter para o propósito, né? Então, por isso que a súmula vinculante 52 reforça que se eu usar o dinheiro para esse propósito, não há transgressão da imunidade e por isso a imunidade se preserva, tá? B, de acordo com o entendimento firmado nos tribunais superiores, é válida a notificação por meio dos correios, pessoal? Sim, né? Observação, o examinado deve fundamentar a sua resposta. Então, a resposta é sim. Sim, é válida, pois a súmula 397 do STJ estabelece que os lançamentos de ofício são notificados pelo mero envio do carnê ao endereço do contribuinte pelos correios, tá? Lembrando que hoje, pessoal, essa súmula está um pouco desatualizada no sentido de que não é só pelos correios, né? Hoje os órgãos públicos se valem de todo o sistema eletrônico, né? Então plataformas de internet, e-mail. Então você tem que olhar a lei do estado, a lei do município. Se a lei prevê outra forma de lançamento que não necessariamente o envio pelos correios, tá certo também, não tem transgressão alguma, tá bom? Súmula 397 do STJ. 5. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de determinada cidade entrou com uma ação na Vara da Fazenda Pública, impugnando a cobrança de PTU sobre as lojas da sua propriedade, situadas na área urbana do mesmo município, alegando e comprovando que os valores recebidos a títulos de aluguéis estavam sendo utilizados nas suas atividades. Vocês estão percebendo que é exatamente a mesma questão que acabamos de fazer? Por isso que eu reforço. Quando você refaz as questões de segunda fase dos últimos exames da prova, você vai chegar no dia do seu exame e vai parecer que você está fazendo um outro exercício igual que você já fez em casa. Porque as questões se repetem, tá bom, pessoal? Nós já estamos aí com mais de 35 provas feitas pela FGV. Então as questões, elas se repetem. Se você conseguir verificar, né, estudar todas as outras questões, já que caíram no exame de segunda fase, você com certeza vai ter facilidade. Vejam que essa questão 5 é a mesma questão 4 que acabamos de fazer, só que mudou. Na lá era entidade de educação, aqui é Sindicato dos Trabalhadores. Mas a ideia da resposta vai ser a mesma. A gente vai usar o mesmo artigo, a mesma súmula e o mesmo argumento, né? O município, em sua defesa, alega que os sindicatos devem sustentar suas atividades com a contribuição sindical recebida e também que a própria cobrança do aluguel já evidencia hipótese de restrição da imunidade. Mentira, né? Prevista no artigo 150, parágrafo 4º, por não ser finalidade essencial. Com base no caso apresentado, assiste razão ao sindicato? Sim, assiste razão ao sindicato, sim, pois, de acordo com a súmula vinculante 52, a imunidade subjetiva do artigo 156, letra C, da Constituição, permanece se o valor dos aluguéis for revertido para o propósito sindical. Para o propósito de novo escrevi propósito errado, né? Propósito sindical. Não violando a regra de que o valor deve ser direcionado para suas atividades, tá? Aqui eu não preciso colocar o 150 parágrafo 4º, porque ele já colocou, mas se quiser, com base no artigo 150 parágrafo 4º, tá? Então perceba, pessoal, que não tem como você... Se você já fizer várias questões iguais, você não vai ter como errar na prova, que você vai lembrar, né? A sua mente, ela tem essa capacidade fotográfica de você guardar a informação. Então veja que é exatamente, ó, a resposta da letra A da questão 4 é igual, só que aqui falava do município com relação à instituição de educação. E aqui fala com relação ao sindicato. Eles mudam os personagens,
mas o conteúdo que ele está te cobrando do direito é o mesmo, tá? Agora, olha B. Não tem B aqui, só tem A. Vamos para a questão 6, então. Município X notificou uma instituição de... Acho que essa aqui tá igual, né, pessoal? Ah, desculpa, tá igual, tá? Eu vou pular essa, porque essa tá exatamente igual. Vamos para a questão 7. João, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do município X, de novo, ó, informa que o fisco municipal cobrou IPTU de um imóvel alugado a terceiros e que o valor é integralmente utilizado para a defesa dos interesses. A mesma coisa, meu amigo. João consulta sobre a viabilidade da exigência fiscal. Na oportunidade, agora preste atenção agora, ó, um dirigente do Sindicato das Indústrias, ou seja, um sindicato patronal, indaga se o IPTU deveria incidir sobre o imóvel desse sindicato. Lembra que lá no 156, a linha C da Constituição, o que é imune é o sindicato do trabalhador. Sindicato do patrão não é imune. Sindicato do patrão paga imposto. Então, letra A. O município está correto em cobrar o IPTU sobre o imóvel de propriedade do Sindicato dos Trabalhadores? Não, pois o STF na súmula vinculante, 52 já estabeleceu que quando o valor dos aluguéis for revertido para o propósito sindical, não há violação à imunidade subjetiva. Não sei porque eu insisto que propósito aceito é antes, né? Imunidade subjetiva do artigo 156, letra C da Constituição da República, atendendo à regra de que o valor está sendo aplicado para a entidade imune, com base no artigo 150, parágrafo 4º da Constituição. Ok? Perfeito, então, a nossa resposta com relação à letra A. Letra B. Houve incidência do IPTU? Haveria incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade do sindicato patronal? Sim, né, pessoal? Sim, pois a imunidade subjetiva do sindicato estampado no artigo 156C da Constituição, vírgula, só se aplica ao sindicato dos trabalhadores e não ao patronal. Sendo assim, haverá a cobrança do imposto. Tá? Cuidado com essa pegadinha, pessoal. O sindicato é o sindicato do trabalhador e não o sindicato patronal. Tá? 8. José da Silva, aposentado, foi acometido de neoplasia maligna, câncer, doença prevista em lei como moléstia grave e que autoriza a concessão de isenção do imposto sobre a renda da pessoa física sobre os proventos da aposentadoria. Ele apresentou seus exames e laudos dos seus médicos particulares, requerendo à Receita Federal que a isenção fosse reconhecida. O fisco, contudo, negou o pedido, exigindo que fosse apresentado o laudo médico oficial e não de médicos privados. Veja, pessoal, o laudo oficial só é imprescindível se for para conseguir a isenção de forma administrativa, né? Nesse caso, como a isenção aqui que ele está buscando de imposto de renda é judicial, não é necessário que haja esse aceite oficial do laudo médico. Pode ser um laudo particular. Vamos olhar aqui, ó, uma súmula do STJ que dispensa essa questão do laudo oficial, né? Súmula 598 do STJ fala sobre isso. Então vamos anotar aqui. 598, né? Que é desnecessária a apresentação. Então a letra A. A apresentação de laudo médico oficial é imprescindível para o reconhecimento? Não, pois, de acordo com a súmula 598, né? Do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, tá? Eu recomendo, pessoal, que você faça a remissão dessa súmula 598 no artigo que fala sobre imposto de renda, lá no CTN, artigo 43 do CTN. O artigo 43 do CTN, que trata sobre imposto de renda, coloca lá essa súmula 598, tá?
Se o magistrado entender que toda a comprovação é suficiente para o alegado, não é necessário que haja esse laudo oficial, tá? B. Se após o tratamento adequado, José da Silva não apresentar mais sintomas da enfermidade, a isenção deverá ser revogada por ele não mais cumprir o requisito de ser portador? Não, né? Pois, apesar das isenções serem revogáveis, conforme estabelece o artigo 178 do CTN, no caso de moléstia grave, a súmula, aí nós temos uma outra súmula do STJ, deixa eu pegar aqui, acho que é súmula STJ, que fala que não precisa, né, provar, súmula 627, pessoal, do STJ, né? Súmula 627. Não, pois apesar das isenções serem revogadas, conforme estabelece o artigo 178 do CTN, no caso de moléstia grave, a súmula 627 do STJ prevê que não é necessário demonstrar a contemporaneidade da doença, tá? Isso porque, pessoal, o STJ entendeu que mesmo você supostamente curado, né, você não tem mais aquela doença, isso não significa que você não vai ter os gastos médicos de acompanhamento, né, de tratamento. Pode ser que você esteja aí num período de remissão, né, num período de acompanhamento da doença e ela volte. Então não dá para ficar brincando, dando isenção e não dando isenção. Então, para esse caso de moléstia grave, o STJ tem tido esse entendimento, tá? Então, cuidado com a súmula 627. Então, uma sugestão, vai nesse próprio artigo, ó, 179, parágrafo 2º do CTN, e coloca lá a súmula 627 do STJ, porque essa é uma exceção a essa regra, porque realmente o 179, parágrafo 2º fala que se a isenção ela tem requisitos, se você deixar de cumprir o requisito, você perde a isenção, porque o que te dá a isenção é preencher o requisito. Mas no caso de moléstia grave, o STJ entende diferente, envolvendo essa questão peculiar da doença grave, né? Você nunca é curado 100% de uma doença grave. Existem sequelas, existem remédios que você vai ter que tomar, tratamentos que você tem que fazer. Então, por isso ele entendeu que é necessária a manutenção da isenção, tá? Brasil firmou com o país escandinavo, signatário do GATT, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, um tratado, ó, de novo, pessoal, concedendo isenção de ICMS na importação de alguns países estrangeiros e garantindo reciprocidade aos similares quando importado pelo país estrangeiro. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? O Estado-membro, já tendo sido o tratado internacional internalizado, não concordou com a perda da receita que começou a sofrer. Por isso promulgou uma lei revogando a isenção concedida. Diante desse cenário, responda. Tal isenção de ICMS pode ser concedida mediante tratado em que os Estados-membros da Federação não são parte? Sim, né? Pois conforme entendimento do artigo 98 do CTN, o presidente da República, ao assinar tratados internacionais, estes se sobrepõem à legislação interna, devendo ser aplicado. Não sendo transgressão ao artigo 151, inciso 3 da Constituição, que proíbe a isenção heterônoma. Até inclusive, pessoal, deixa eu ver lá em cima, quando a gente respondeu essa questão, se eu coloquei 151, inciso 3 do CTN ou da Constituição. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Ah, não, coloquei da Constituição. Isso mesmo, perfeito. Só para que agora veio na dúvida, falei, será que eu coloquei do CTN? Vamos descer aqui de novo, ó. Então aqui, essa seria a resposta, né? B. Sendo o ICMS um tributo de competência estadual, lei estadual superveniente pode revogar a isenção? Não, né? Pois, de acordo com o artigo 98 do CTN, a lei interna superveniente deve respeitar o tratado internacional. Galera, Brasil assinou o tratado internacional, não tem jeito. Só vai deixar de cumprir o tratado se vier se o Brasil denunciar esse tratado, ele abrir mão desse tratado, falar, não quero mais cumprir o tratado. Mesmo que leis internas venham posteriormente, elas não vão ter o poder de revogar o tratado internacional, tá? Por isso que ele é assinado pelo presidente, referendado pelo Congresso Nacional, né? Então tem todo um procedimento legislativo diferenciado
para que o Brasil seja signatário de tratados, e não basta simplesmente falar não quero mais para o tratado ser revogado, tá? 10. O Estado Alfa, no ano de 2022, pretende conceder uma isenção temporária do ICMS, com duração de 1 ano em favor de um setor econômico. Ó, veja que aqui tem duração de 1 ano, tem prazo determinado. Isenção, quando tem prazo determinado, não pode ser simplesmente revogada. Em favor de um setor econômico que foi fortemente afetado pelo isolamento social decorrente da pandemia. Por isso, o secretário de Fazenda do Estado Alfa levou a questão ao CONFAS para que fosse deliberado pelos demais estados e Distrito Federal a autorização para tal concessão. CONFAS, em deliberação unânime, autorizou, mediante convênio, tal concessão. Em razão disso, o governador publicou o decreto concedendo isenção com efeitos imediatos, tá? Aí, letra A. Tal concessão de uma isenção, após autorização do CONFAS, com efeitos imediatos, viola o princípio da anterioridade tributária? Não. É assim, né? Sim. Pois a revogação de isenção deve respeitar o princípio da anterioridade tributária do próximo exercício financeiro, bem como a anterioridade nonagesimal, estampadas no artigo 153, alíneas B e C da Constituição, certo? B. Tal concessão de isenção, após autorização pelo CONFAS por meio de decreto, viola o princípio? Sim, né? Pois o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece que as isenções serão concedidas por lei. Por lei, tá? Então não pode simplesmente ele ir lá e fazer por decreto, porque as isenções serão concedidas por lei. Legal? 11. Última questão, é isso? Última questão, pessoal. Após lograr vencedora em um processo licitatório privado para o fornecimento de 300 notebooks para a Associação X, reconhecida como entidade beneficente de assistência social, pessoa jurídica Alfa ingressa com mandado de segurança visando afastar o pagamento de ICMS incidente na importação desses notebooks, sob o fundamento de que a associação é a destinatária e possui imunidade tributária, né? Por força 150. Quanto ao mérito, procede o argumento da pessoa jurídica Alfa? Sim, né? Sim, pois, de acordo com o artigo 156, a linha C, as entidades de assistência social sem fins lucrativos têm imunidade tributária para todos os impostos, tá? Para todos os impostos. Então aqui, totalmente imune. B. Caso o ICMS incidente na importação seja recolhido a maior por Alfa e o seu valor seja embutido no preço de venda para a Associação X, poderia essa associação ingressar com um pedido de restituição do imposto recolhido na importação? Não, pessoal, pois o... Caso o ICMS incidente na operação. A associação, né? Deu uma travada aqui. A associação X é apenas... Não, pois a associação X é apenas... Ah, pessoal, só uma questão importante, ó. Eu aqui, olha só, por isso que deu uma travada, porque meu cérebro começou a raciocinar. Veja, ela se logrou vencedora de um processo licitatório. Então, veja que quem está fazendo, né, a importação é uma pessoa jurídica Alfa. Ela que está se logrando, né, vencedora dessa cobrança, dessa licitação. E aí ele está falando que a entidade beneficente, ela é a cliente dessa Alfa, dessa pessoa jurídica Alfa, né? Então preste atenção. Nesse caso, pessoal, quem está fazendo a importação não é a entidade de assistência social. Quem está fazendo a importação é a pessoa jurídica Alfa. Então pois, de acordo com o artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição, a imunidade tributária só alcança quando o ente imune for o praticante do fato gerador. E neste caso, a entidade beneficente de assistência social,
está atuando na figura de contribuinte de fato e, portanto, não tem direito à imunidade. Gente, isso aqui vai ficar mais claro para vocês, porque para conhecer esse assunto, você não pode só apenas conhecer sobre a imunidade. Você precisa conhecer sobre legitimidade na imunidade tributária com relação ao contribuinte de direito e contribuinte de fato, tá? Então, é um conhecimento um pouco mais aprofundado. O Supremo tem entendido que uma entidade só pode pedir o benefício da imunidade se for ele o praticante do fato gerador. Se ele não for o praticante do fato gerador, ele está atuando apenas como contribuinte de fato, ele não teria o direito à imunidade. Assim como, né, não pode a associação pedir o dinheiro de volta. Por quê? Não, pois a associação é apenas contribuinte de fato. E, portanto, a legitimidade seria daquele que possui a sujeição passiva do tributo. Visto que, de acordo com o artigo 165 do CTN, a legitimidade para restituição do tributo é apenas do sujeito passivo, tá? Isso aqui você também precisa conhecer, pessoal, a legitimidade da restituição do indébito. O artigo 165 do CTN, ele fala que para restituir o indébito, você precisa ser o contribuinte de direito ou responsável tributário. Ou seja, praticou o fato gerador ou a lei que mandou você pagar. Nesse caso, como não é nenhuma coisa nem outra, a empresa alfa está repassando esse valor da venda para a associação X apenas numa figura, né, de contribuinte, de consumidor, de contribuinte de fato, de consumidor, então nesse caso ela não vai poder pedir a restituição do tributo, tá? Isso aqui carece de uma necessidade de conhecer um pouco sobre repetição de indébito, por isso essa pergunta aqui é um pouquinho mais complexa, né, porque ela envolve não só conhecimento de imunidade, mas também conhecimento de repetição de indébito tributário, tá bom? Bom, pessoal, então não fique triste se você errou essa última, porque essa realmente é uma questão um pouquinho mais, né, densa, aí tem que ficar atento, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Trabalhamos então as 11 questões envolvendo imunidade tributária, um tema bastante importante para sua prova, tá? Revise imunidade e isenção, veja como cai bastante, então você tem que ficar bastante atento, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.